Nos últimos anos um novo campo de batalha foi criado. A internet, desenvolvida justamente por militares norte-americanos, hoje é um elemento vital a ser defendido junto com a infraestrutura do país. Enquanto Estados Unidos e China ensaiam possíveis invasões mútuas, outros países correm para melhorar sua defesa cibernética. A ciberguerra ou guerra cibernética é uma modalidade de guerra onde a conflitualidade não ocorre com armas físicas, mas através da confrontação com meios eletrônicos e informáticos no chamado ciberespaço. O termo é usado para designar ataques, represálias ou intrusão ilícita num computador ou numa rede. Tais situações poderão surgir ligadas a conflitos políticos, econômicos ou militares no mundo real, ou seja, ocorrer ao mesmo tempo de uma conflitualidade física, ou de forma totalmente autônoma. A possibilidade de ciberguerra resulta da existência de redes de computadores essenciais para o funcionamento de um país. Potenciais alvos são as infraestruturas críticas, como as redes de energia elétrica, de gás e de água, os serviços de transportes, os serviços de saúde e financeiros. Pelas suas possíveis consequências econômicas e danos que podem provocar ao normal funcionamento de um país, os ciberataques são motivo de crescente preocupação a nível internacional. Os ciberataques sofridos pela Estônia em 2007 mostraram como uma economia e serviços públicos da era digital podem sofrer graves anomalias de funcionamento ou até ficarem temporariamente indisponíveis. Em 2007 a Estônia sofreu um forte ataque virtual, sendo a primeira vítima deste novo tipo de guerra. E posteriormente a Geórgia foi o novo alvo em 2008. Tudo começou quando autoridades da Estônia começaram a retirar de um parque uma estátua de bronze de um soldado soviético da Segunda Guerra Mundial na cidade portuária de Tallinn. Esperava-se que houvesse protestos violentos nas ruas, por parte de estonianos de descendência russa. O que se seguiu foi o que alguns descrevem como a Primeira Guerra no Ciberespaço, uma ofensiva de duração de um mês que obrigou as autoridades estonianas a defender seu pequeno país de uma afluência de dados que, segundo alguns, foi acionada por ordens originadas da Rússia ou de fontes de etnia russa em retaliação à retirada da estátua. O governo estoniano acusou a Rússia, que teria se motivado a realizar os ataques por conta da remoção de uma estátua que marcava a vitória russa contra o nazismo, a estátua do soldado de bronze de Tallinn, porém confirmou-se que o governo russo não estava envolvido diretamente nos ataques. Os estonianos afirmaram que o endereço de internet envolvido nos ataques pertencia a um oficial que trabalha na administração do presidente da Rússia, Vladimir Putin. O governo russo negou qualquer envolvimento nos ataques, que praticamente paralisaram a infraestrutura digital do país, obstruindo sites na web, do presidente, do primeiro-ministro, do parlamento e outros órgãos governamentais, desestabilizando as operações do maior banco da Estônia e afetando completamente os sites de diversos jornais diários. Em 29 de abril, as ruas de Tallinn haviam recuperado a tranquilidade novamente após 2 noites de tumultos em resposta à retirada da estátua, mas as forças de defesa eletrônica da Estônia estavam se desintegrando. Em um dos primeiros ataques, uma avalanche de mensagens foi enviada para o servidor de e-mails do parlamento, causando interrupção no seu funcionamento. Em outro ataque, hackers invadiram o site do Partido Reformista, publicando uma carta falsa de pedido de desculpas do primeiro-ministro, Andrus Ansip, por ordenar a retirada da estátua. Finalmente, na tarde de 10 de maio, o tempo dos ofensores nos servidores alugados expirou, e os ataques caíram abruptamente. Ao todo, a Arbor Networks computou uma dúzia de ataques. Os 10 maiores ataques lançaram fluxos de 90 megabits de dados por segundo nas redes da Estônia, durando até 10 horas cada ataque. Esse volume de dados equivale a fazer o download do sistema operacional Windows XP inteiro a cada 6 segundos durante 10 horas. A defesa da Estônia não foi impecável. Para bloquear os dados hostis, foi necessário bloquear grandes partes de sua rede para acesso de fora do país. Embora a Estônia não possa ter certeza da identidade dos responsáveis pelos ataques, os planos desses ofensores circulavam na internet antes mesmo de o ataque iniciar.
Em fóruns e grupos de bate-papo em idioma russo, os investigadores descobriram instruções detalhadas sobre como enviar mensagens destruidoras e quais sites estonianos deviam ser usados como alvos. Após os ataques em Dors, vários sites ficaram indisponíveis por algumas horas, não causando danos permanentes aos serviços da Estônia. Os ataques mostraram como os sistemas ligados à internet são vulneráveis e deixou em alerta vários países com serviços virtuais que podem ser futuros alvos de ataques. Vários ataques se sucederiam e seriam creditados à ciberguerra, uma nova forma de guerra que estaria surgindo e motivando governos a se protegerem na internet e aumentarem a segurança de todos os serviços. Na guerra na Ossétia do Sul em 2008, que opôs a Geórgia às forças separatistas ossetas apoiadas pela Rússia, paralelamente às ações militares no terreno, os sites governamentais da Geórgia e de várias empresas públicas e privadas foram também alvo de ciberataques. A espionagem cibernética é um ato praticado para se obter informações sigilosas de governos de países. A violação desse sigilo pode causar muitos danos reais ao país atacado. Em uma situação de guerra física, isso se torna ainda mais perigoso, com a possibilidade de obtenção de informações sobre as táticas do inimigo. Ocorreram ataques desse tipo, os mais importantes até então foram contra os Estados Unidos. Eles receberam os codinomes de Monolith Maze, em 1998, e Titan Rain, em 2003. O Comando Cibernético dos Estados Unidos tenta determinar se as atividades de espionagem têm finalidade comercial, roubo de propriedade intelectual e venda de informações, ou se elas representam atividades militares contra a segurança nacional. Os civis de um país também podem sofrer com a espionagem, tendo informações importantes descobertas, tais como o número do cartão de crédito, contas em bancos, telefone, endereço, número de documentos, entre outras. O Stuxnet foi um vuln projetado para atacar o sistema industrial SCADA, desenvolvido pela Siemens, mais especificamente o sistema de controle das centrífugas de enriquecimento de urânio do Irã, em 2010. Fazendo-as girar mais rapidamente do que o normal e causando rachaduras em seu interior sem que os funcionários percebessem o ocorrido. Como a usina não tem acesso à internet, o vírus só pode ter se infiltrado por algum dispositivo com saída USB, como pendrives. O maior número de computadores infectado ocorreu no Irã, com o objetivo de infectar um dispositivo que fosse levado para dentro da fábrica. Esse vírus é considerado um dos mais complexos já feitos, por isso não pode ter sido produzido por um usuário doméstico. Também eram necessárias informações privilegiadas sobre o funcionamento do sistema da usina. Acha-se que tenha sido produzido a mando de algum governo interessado no adiamento da produção da bomba atômica iraniana. De acordo com as revelações de Edward Snowden, em janeiro de 2013 a NSA tinha recolhido 2,3 bilhões de dados de usuários brasileiros, tendo atividades de espionagem em setores fundamentais da economia do Brasil. Em fevereiro de 2014, em discurso na cerimônia pelo centenário da Escola de Guerra Naval, no Rio, o ministro da Defesa do Brasil, Celso Amorim, associou o caso da espionagem do governo brasileiro pelos Estados Unidos à competição por recursos naturais.